Imagina aquela pessoa que descobre que ela possui pensamentos que ela jamais escolheu ter. Pensamentos que despertam vergonha, medo, culpa. Pensamentos que, se fossem revelados, poderiam fazer com que toda a sociedade a enxergasse como um monstro. Agora imagina que, ao mesmo tempo, essa pessoa, ela sabe, ela tem consciência que se ela agir sobre esses impulsos, ela poderia destruir para sempre a vida de uma criança. Esse é um dos temas mais difíceis, delicados e controversos da psicologia e da psiquiatria. Sejam bem-vindos aqui ao canal Psicoalidade, Informações e Reflexões. E hoje eu vou falar sobre o transtorno pedofílico ou mais conhecido como pedofilia. Mas antes de continuar, é importante deixar algo muito claro, que compreender não significa justificar, e estudar não significa defender. A ciência ela busca entender justamente para prevenir vítimas, para reduzir os riscos, para proteger as crianças. E é exatamente isso que eu quero fazer com esse vídeo de hoje, através dessas informações, desse conteúdo que eu vou passar aqui para vocês. Quando a maioria das pessoas elas ouvem a palavra pedofilia, elas logo imaginam, associam a abuso sexual infantil. Só que existe uma diferença muito importante. Pedofilia e abuso sexual infantil não são exatamente a mesma coisa. De acordo com o DSM-5, TR e o CID-11, que são os manuais de classificação dos transtornos mentais, a pedofilia ou o transtorno pedofílico, ela é caracterizada por uma atração sexual persistente por crianças pré-púberes. Já o abuso sexual infantil, ele é um comportamento, é um crime, é uma violação dos direitos da criança. Nem todo abusador infantil apresenta transtorno pedofílico. E nem toda pessoa com transtorno pedofílico necessariamente pratica o abuso, o crime. E essa diferença ela é fundamental para a gente entender o problema de uma forma mais científica. E por que isso acontece? Essa é uma das perguntas mais frequentes. Tá, qual que é a causa da pedofilia? Não existe uma causa única. Alguns pesquisadores eles acreditam que a pedofilia ela surge a partir de uma combinação complexa de fatores biológicos, psicológicos e ambientais. Alguns estudos de neuroimagem eles encontraram diferenças em algumas regiões cerebrais associadas ao processamento sexual, ao controle dos impulsos e à regulação emocional. E também foram observadas, em alguns grupos estudados, alterações relacionadas ao neurodesenvolvimento. Mas, atenção, nenhum desses fatores vai determinar sozinho que uma pessoa vai desenvolver o transtorno. A mente humana ela é muito mais complexa do que isso. E um dos maiores mitos, existe uma crença muito difundida de que toda pessoa que sofreu abuso sexual na infância acaba se tornando uma abusadora, uma agressora no futuro. E isso não é verdade. A enorme maioria das vítimas, elas jamais se tornam abusadoras. E embora algumas experiências traumáticas elas possam aumentar a vulnerabilidade psicológica, elas não vão determinar o destino de ninguém. E como é que a gente observa que funciona a mente de uma pessoa com transtorno pedofílico? Muitas pessoas imaginam que esses indivíduos com esse transtorno, eles estão sempre buscando vítimas, sempre atrás de crianças, e na realidade existe uma enorme diversidade entre os casos.
Alguns indivíduos, eles reconhecem os seus impulsos, eles sentem um sofrimento psicológico muito grande e eles buscam por ajuda profissional para que eles jamais cedam a esses desejos, para que jamais eles partam para a ação, para que eles jamais tenham um comportamento do abuso. Já outros, eles podem acabar desenvolvendo alguns mecanismos de racionalização. Eles passam a minimizar a gravidade dos seus pensamentos. Eles acabam criando justificativas. Por exemplo, eles podem pensar: eu não estou machucando ninguém, a criança gosta da minha companhia, eu estou apenas demonstrando afeto. E essas distorções cognitivas, elas podem reduzir a culpa temporariamente e aumentar o risco do comportamento perigoso. Então, para o abusador chegar na criança, né, ocorre todo um processo de aproximação, tá? Que a gente chama de grooming. Quando ocorre o abuso sexual infantil, frequentemente o agressor ele não vai começar necessariamente com a violência. Ele muitas vezes ele constrói confiança, ele oferece atenção, presentes, proteção, ele se aproxima da família, ele se torna alguém aparentemente confiável. E o objetivo é reduzir as defesas da criança e dificultar futuras denúncias, para que jamais desconfiem dele. Então, por isso a prevenção, ela depende também da educação familiar e do fortalecimento da capacidade das crianças reconhecerem situações inadequadas. Tá, e quais são os sinais psicológicos que a gente pode observar, perceber? Entre eles, fantasias recorrentes envolvendo crianças, pensamentos intrusivos, excitação sexual persistente relacionada a crianças pré-púberes, vergonha intensa, ansiedade, depressão, isolamento social, medo constante de ser descoberto. Em muitos casos, a pessoa ela vive uma batalha interna silenciosa que às vezes dura anos. E como que é feito esse diagnóstico? Não existe um exame de sangue, não existe uma tomografia, não existe uma ressonância magnética que sejam capazes de diagnosticar esse transtorno. O diagnóstico ele é clínico, ele depende de entrevistas especializadas realizadas por psicólogos e psiquiatras capacitados. O profissional ele vai avaliar os pensamentos, as fantasias, comportamentos, histórico sexual e fatores de risco. Cada caso ele precisa ser analisado com extremo cuidado. E o mais importante, o melhor, é que existe tratamento. O tratamento, ele não vai proporcionar, ele não vai fazer com que a pessoa se cure, mas existem intervenções capazes de reduzir significativamente os riscos. A terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, ela é uma das abordagens mais estudadas. Ela ajuda a pessoa a reconhecer os pensamentos distorcidos, controlar os impulsos, desenvolver estratégias para evitar situações de risco. Em alguns casos, os psiquiatras eles utilizam medicamentos para reduzir os impulsos sexuais, para diminuir a libido. E quando necessário, também são tratados os transtornos associados, as comorbidades, como a ansiedade, a depressão, a dependência química. E o objetivo principal é proteger as crianças e reduzir o risco desses comportamentos abusivos. E qual que é o prognóstico? O prognóstico ele varia muito.
Os melhores resultados, eles costumam ocorrer quando a pessoa ela reconhece o problema e procura ajuda voluntariamente. Quanto mais cedo ocorrer a intervenção, maiores são as chances da pessoa conseguir controlar esses impulsos e prevenir esses comportamentos criminosos. Por isso que hoje muitos especialistas, eles defendem programas de prevenção que permite o acesso ao tratamento antes que qualquer vítima seja feita, seja criada. Então, quando a gente fala sobre pedofilia, nós estamos diante de um dos temas mais difíceis da saúde mental. É um tema que ele desperta muita indignação, medo, revolta. Mas a ciência, ela ensina pra gente algo muito importante, que ignorar um problema, ele não faz com que esse problema desapareça. Tá? Compreender não é justificar, é proteger essas crianças, é reduzir esse sofrimento, é impedir que esses impulsos perigosos se transformem em tragédias reais. O conhecimento científico, ele acaba ajudando a iluminar, a transmitir informação, fazer com que a sociedade passe a enxergar isso, a ficar mais atenta, a ter um olhar mais atento a isso. Então, se esse vídeo trouxe informações relevantes para você, deixa seu comentário e me fala qual outro tema da psicologia que você gostaria de ver aqui no canal. E até o próximo vídeo.